queridos amigos. São os desafios da tecnologia, né? A gente está ainda aprendendo a lidar com todas essas situações. Tem dia que a internet não está funcionando bem, aí a gente tem uma sinalização, mas eu creio que vai correr tudo bem até o final. Bom, eu preparei uma página da Agenda Cristã, de Francisco Cândido, por André Luiz, que tem como título Princípios Redentores. Vou ler para as nossas reflexões. Não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Deseje o bem dos outros, tanto quanto deseja o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Respeite a opinião dos vizinhos. Evite contendas desagradáveis. Empreste sem aguardar restituição. Dê seu concurso às boas obras com alegria. Não se preocupe com os caluniadores. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. Ajude as crianças. Não desampare os velhos e doentes. Pense em você, por último, em qualquer jogo de benefícios. Desculpe sinceramente. Não critique a ninguém. Repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. Use a fé e a prudência. Aprenda a semear, preparando boa ceifa. Não peça uvas ao espinheiro. Liberte-se do peso de excessivas convenções. Cultive a simplicidade. Fale o menos possível relativamente a você e a seus problemas. Estimule as qualidades nobres dos companheiros. Trabalhe no bem de todos. Valorize o tempo. Metodize o trabalho, sabendo que cada dia tem as suas obrigações. Não se aflija. Sirva a toda gente sem pretender-se. Seja alegre, justo e agradecido. Jamais imponha seus pontos de vista. Lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você. As ciências sociais hoje apresentam semelhantes princípios como novidades. No entanto, são antigos. Chegaram à Terra com o Cristo há quase 20 séculos. Nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na aplicação. Vamos então fazer a nossa prece, invocando a bênção do nosso mestre amigo, de nossa mãe querida, para que durante esses instantes em que estivermos juntos aqui aprendendo através dessas reflexões, possamos nos engrandecer em entendimento, porque esse entendimento certamente nos favorecerá nas tomadas de decisões que somos convidados todos os dias de nossas vidas. E assim, com a inspiração desse mestre amigo e de toda essa espiritualidade que sempre nos auxiliam, certamente serão maiores os nossos sucessos do que as nossas derrotas. Assim, mestre amigo, confiantes na tua inspiração, te pedimos que nos conduzam com a bênção da nossa mãe querida, patrona desta casa. Fica conosco. Então, queridos, a transformação pelo amor. Alguns motivos para usar o amor, de onde nascem todas as virtudes. Bom, aqui a gente vai observar que existe uma associação nesse nosso estudo hoje, que eu vou buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, do item 8 ao 10, que trata da lei do amor. Lá nós temos uma mensagem desse espírito Sansão, que foi um dos membros da Sociedade Espírita de Paris. Ele escreve essa mensagem em 1863. Então, eu queria convidá-los a gente fazer umas reflexões de um recorte das palavras dele. E ele diz: esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência,
embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes, que constitui as afeições sinceras e duradouras que vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Então, por que eu trouxe esse recorte para a gente estar falando? Observa que aqui, ele falando do amor, desse germe, né? Então ele ali apresenta o amor como um germe. Nós aprendemos com os espíritos que Deus cria os espíritos simples, ignorantes, mas com germe latente de todos os potenciais, de todas as virtudes, inclusive desse amor. Então nós já temos essa semente interior. E ela só precisa ser plantada, semeada, cultivada, para que ela ganhe a plenitude em nossas existências e aí a gente alcance esse nível mais elevado desses valores. Quando ele fala, é a santa fonte, é a fonte das santas e doces virtudes, o que ele está fazendo é uma associação entre o amor e as virtudes. Já tivemos a oportunidade de, em vários estudos, perceber essa associação quando nós falamos, né? Ah, mas fulano é tão amigo, é tão carinhoso, ah, ele é um amorzinho. Então a gente sempre vai observar que quanto mais virtuoso é o indivíduo, mais nós enxergamos nele a capacidade de ser associado a um ato de amor. Então, se você é tolerante, se você é paciente, naquele momento a pessoa entende você como uma pessoa amorosa. Então, a gente vai ver que essa virtude ampla, o amor, na verdade, ele se apresenta como um germe latente de todas as outras virtudes. Bom, continuando as nossas reflexões, a gente precisa então trazer isso para uma questão de compreensão e o entendimento de cada um. Por quê? Cada indivíduo está vivendo o seu momento, seu instante. Somos criados simples e ignorantes e, através do processo reencarnatório, vamos assimilando experiências que vão nos ajudando a poder cada vez mais entender as virtudes e os valores mais nobres da alma. Bom, e aí quando a gente pega assim e fala, por exemplo, vamos falar de orgulho. E é importante a gente perceber que cada indivíduo ele vai ter um conceito próprio, ele vai fazer uma valoração, ele vai ter um apego a determinado entendimento que não é igual nos indivíduos. Podem ser bastante parecidos, porque se tivermos uma mesma faixa de entendimento espiritual, certamente se aproximará os nossos entendimentos. Mas o mundo hoje é uma escola em que temos espíritos com graus de evolução muito diferentes. Existem espíritos que estão dando os primeiros passos e espíritos que já estão, né, lá em condições bastante avantajadas no quesito de evolução e de virtude. E aí eu coloquei aqui para a gente confirmar isso, quando a gente fala assim, meu filho passou na prova, estou muito orgulhoso. Isso, quando a gente está se referindo a esse sentimento como orgulho, na verdade, ali a gente encontra uma virtude, e o orgulho ele não é uma virtude, mas nós estamos nos referindo ao amor próprio, porque naquele instante você está tendo amor próprio ao seu filho, à sua família, não é um gesto de orgulho, de vaidade. Quando, na verdade, você tem outra colocação, meu pai é muito orgulhoso, nem quis me ouvir. Aí, nesse instante, realmente, a palavra orgulho, o sentimento orgulho, está associado a uma imperfeição. Então, o que eu queria chamar a atenção nesse slide? Essa grande e tênue linha entre o mal e o bem. Até quanto você ter amor próprio é amor próprio e até que linha que aquilo se torna orgulho.
Até quanto você é orgulhoso demais ou tem amor próprio demais? Então a criatura ela vai descobrir isso na sua trajetória evolutiva através dos resultados das suas ações que vão gerar consequências e aí então ela vai começar a se nortear. Por isso a gente precisa entender muito que até quando nós falamos de virtudes, de valores, de imperfeições, esses conceitos são muito abstratos. Muitos indivíduos têm atitudes equivocadas e não as entendem como atitudes equivocadas, imperfeitas. Tem a questão da graduação evolutiva também. Por exemplo, na Terra, a gente se alimenta de carne, né? É comum o sacrifício dos animais para prover a proteína de que nós necessitamos, uma coisa que não é aceita em mundos superiores, isso já não acontece mais. Mas devido ao momento evolutivo da criatura sobre a face da Terra, essas questões elas são toleráveis e são aceitas porque são inerentes às nossas imperfeições. E aí é importante a gente perceber o seguinte: o fato de ser inerente à nossa imperfeição não significa que a gente tenha que tolerar e viver atitudes imperfeitas porque a gente está vivendo um momento imperfeito. A busca da virtude deve ser uma premissa do ser para que ele alcance essa condição de felicidade. Mas aí a gente precisa entender que nem todos vão conceituar e vão entender da mesma forma que nós entendemos. Então, o que para um às vezes é um grande mal, para o outro não é. Continuando, então, eu fiz uma ilustração, né? Essa imagem mostra a inúmera quantidade de seres que habitam sobre a face da Terra, né? Aproximadamente 9 bilhões de espíritos. Então, isso dá uma dimensão para a gente compreender as múltiplas possibilidades de cada criatura. Então, você e a multidão. Dificilmente a gente vai achar um ser exatamente igual. A gente pode encontrar pessoas muito parecidas, muito semelhantes. Então, como somos possuidores do livre-arbítrio, cada criatura ela tem o direito de escolher qual o caminho que vai seguir, qual os conceitos e valores que vai trabalhar na sua vida. É o tempo de cada um. Mas é importante a gente observar essa questão que eu estou levantando no tempo de cada um, porque as virtudes, o indivíduo às vezes trabalhando algumas virtudes, ele está no caminho do bem. Ele só vai ser completo quando ele estiver alcançado a plenitude em todas as virtudes. Então, ele vai ser o amor na plenitude de todos os seus valores. Mas a gente observa que, com o livre-arbítrio, alguns escolheram um caminho que se tornaram mais pacientes, outros mais amigos, outros mais humanos, não é? Outros mais tolerantes. Todos esses valores são virtudes que nós não estaremos dispensados se eu me tornei uma pessoa muito paciente. Isso não nos dispensa de trabalhar as outras virtudes. E aí entender que cada ser, cada espírito, através do seu livre-arbítrio, ele está tomando decisões e escolhas no caminho que ele quer seguir. Todos esses caminhos vão gerar consequências e resultados, experiências, e aí ele vai cada vez mais se aproximar do Pai, que é o amor pleno, aquele que possui todas as virtudes, o ápice do progresso do espírito imortal, a proximidade com o Pai. Como Jesus diz, eu e o Pai somos um só. Eu estou nele, estou no Pai. Então essa proximidade, ela cada vez mais se amplia quando as conquistas dessas pequeninas virtudes vão chegando a um ponto em que nós nos apoderamos de muitas delas. E aí esse indivíduo que a gente começa a ver que ele é muito virtuoso em muitos aspectos, se torna uma alma grande, uma alma elevada. Continuando, então, o amor, a soma de todas as virtudes. A reflexão assim
um texto conceitual. A gente vai observar que o amor, uma pessoa amorosa, ela usa das virtudes. A ação do amor ela vem associada de todas as virtudes possíveis. Né? E às vezes a pessoa assim, mas meu pai é muito duro, me castigou. Mas naquele momento a gente não está vendo a ótica da disciplina, porque a disciplina é uma virtude também. E às vezes o pai, naquele instante em que te castiga, naquela hora, e estou falando aqui da família humana, da família física, né? A gente entender isso, que às vezes os filhos, nós quando somos jovens, que os pais tomam algumas atitudes contra a gente fica irritado, chateado, acha que o pai não tem razão, mas lá no fundo o pai está baseando no desejo de nos oferecer uma virtude da disciplina para que a gente possa compreender que aquilo que parece ser mal vai nos trazer um benefício lá na frente. Então, olha, toda ação virtuosa é um ato de amor. O amor humano e o amor divino. E aí a gente vai observar, como eu falei no início, a questão da dosimetria. Nós não temos capacidade, assim, talvez, de ter a paciência que nós gostaríamos de ter. Mas a gente tem que aprender a valorizar a pouca paciência que nós já temos. Porque é tudo um processo, é um projeto. As coisas vão acontecendo devagar. Porque se a gente estabelece metas inalcançáveis, não, a partir da manhã eu vou ser bonzinho com todo mundo, a gente vai se decepcionar. Porque ainda não está no corpo de nossas ações e pensamentos essas virtudes. E elas não vão ser a tomada de decisão mais comum de nossa vida. Então, esse amor divino, essas virtudes divinas vão ser o ápice, a plenitude. E é o que nós estamos fazendo aqui, para que a gente possa se sentir também feliz nessa busca diária. Quando a gente faz uma coisa certa, dá um prazer, uma satisfação da gente ver que a gente está conseguindo aos pouquinhos. A gente não deve desanimar em momento nenhum, porque as coisas vão acontecendo lentamente, como disse lá no início, no outro slide, o tempo de cada um. O amor divino é a soma de todas as virtudes em sua perfeição. Porque a gente fala, quando fala de virtude, Deus é a plenitude de todas as perfeições, a perfeição de todas as virtudes. E eu pergunto para vocês, exercendo a humildade, a gente tem condições de entender o que é a vivência dessas virtudes no âmbito de mundos superiores? A gente, por exemplo, a gente fala assim de paciência. A paciência que a gente entende é a paciência que a gente enxerga sobre a face da Terra. Porque certamente a paciência dos mundos superiores, ela ainda é muito mais elevada do que a paciência que nós vivenciamos na Terra. Mas ainda assim, ainda que seja uma paciência relativa, é uma paciência que vai crescendo, crescendo e fazendo com que as coisas se tornem realidade. Bom, por exemplo, a gente fala de virtudes, aí eu citei 2 exemplos, eu sempre gosto muito de falar das coisas do cotidiano, do dia a dia. Não beber, não fumar. O que consideramos realmente uma virtude? Não bebo, eu não fumo. Tá, você é uma pessoa virtuosa por isso? Não, às vezes você pode já estar desenvolvendo a virtude da disciplina, de não causar mais maus hábitos ao seu corpo, mas certamente a virtude, as virtudes, todas elas precisam ser completas. Não basta você fazer um tipo de atitude que aquilo dali vai te dar aquele título, que o valor que a virtude tem. Por exemplo, disciplina. Às vezes a gente vê muitas pessoas que são muito duras e rigorosas com a questão do horário. Eu sou assim, confesso para vocês que me incomoda profundamente essa questão de disciplina do horário. Aí eu botei lá, porque você chegou no horário, você pode chamar o outro de responsável? Então, por exemplo, eu gosto de chegar no horário, eu gosto de ter disciplina de chegar no horário.
mas às vezes eu não tenho disciplina de ficar quieto, de sem querer dar uma espetadinha no outro, chamar ele de responsável, porque ele nunca chega na hora, não é verdade? E nós não temos o direito de ficar, vamos usar a palavra para que a gente entenda, espezinhando, meu irmão. Porque uma coisa eu queria orientar, poxa, fulano, vê se tu consegue chegar mais cedo para ajudar. Outra coisa é você é um responsável, não chega na hora. Puxa vida, assim não dá mais para fazer nada com você. Então, observem, queridos, o que eu estou tentando demonstrar, que a gente precisa compreender que as virtudes, elas não são assim como títulos ou como um broche, que você, esse broche aqui é o broche da disciplina. Bota o broche da disciplina no peito, agora eu sou disciplinado porque eu tenho o broche da disciplina. Eu, por exemplo, eu chego no horário, mas eu não tenho paciência de certas horas não falar, né? Não tenho a disciplina de não falar o que não devo nas horas que preciso. Então, observemos que é um desafio diário a compreensão do exercício que a disciplina, né, de buscar uma virtude nos exige. Então, você vê que uma própria virtude vai nos ajudar a conquistar as outras virtudes. Então, o amor é a plenitude, a soma de todas as virtudes. Por quê? Às vezes uma pessoa é muito carinhosa, é muito amiga, mas você não pode contar com ela para nada. Aquela pessoa você não vai ter, porque todas as vezes que ela furar com você, você não vai ter aquele sentimento de amor e de carinho. Você não vai ver representado nela uma pessoa que você ame profundamente. Por quê? Porque quando ela tem aquela atitude de disciplina, que você não pode contar com ela, você fica chateado. Continuando, então, a gente tem aqui também as questões do ponto de vista, como a gente falou. Olha, certo ou errado, bom ou mal, bom cristão ou mau cristão, bom espírito ou mau espírita. Julgando-se com direitos superiores, melinda-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. Isso é uma passagem de Obras Póstumas, quando fala da atitude do indivíduo sobre o orgulho, trata do orgulho. O que acontece? Essa passagem que nós estamos vendo aqui fala de referencial na física. Se você perguntar para esses homens que a gente está observando aqui, aquele homem que está aqui embaixo é um observador, ele estava lá na estação, aí passou um trem, tinha 3 pessoas dentro daquele trem. Aí perguntaram para ele, as pessoas estavam se movendo ou estavam paradas? Aí ele disse, não, estavam todos se movendo. Por quê? Porque eles estavam dentro do trem e o trem estava se movendo. Mas se você perguntar para aquela pessoa que está sentada dentro do trem quantas pessoas estavam se locomovendo, se mexendo ou andando, ele vai dizer 2 só. Então, cada um de nós, de acordo com os nossos limites, as nossas imperfeições, olha para as situações dentro do seu ponto de vista, dentro da sua ótica, dentro do seu referencial. Então, por isso, essa questão do que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, quando eu estou sendo um bom cristão, quando eu estou sendo mau cristão, depende muito da minha capacidade de entendimento, das virtudes que eu já conquistei para me ajudar a, então, fazer com que eu possa tomar decisões acertadas. E aqui, o nosso título, a transformação pelo amor. Se a gente não compreender que nós ainda somos imperfeitos e partindo disso, os nossos julgamentos serão imperfeitos, a gente vai ser fadado ao insucesso todos os dias. A gente precisa entender que tudo que nós fazemos é relativo ainda. É transitório, é momentâneo. A nossa capacidade de entendimento, como eu falei, eu sou muito paciente. Tá, você é muito paciente na Terra, mas no mundo superior certamente você não seria tido entre um que tem muita paciência. Certo? E aí a gente vai compreender isso, a necessidade de entender o livre-arbítrio, o momento de cada um, o valor de cada um.
para que a gente possa trabalhar essas virtudes e se tornar realmente uma pessoa mais próxima de Deus. No Livro dos Espíritos, a gente tem lá na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Se a lei de Deus está escrita em nossa consciência, e essa só conhece a si própria na íntegra, quem ela está apta a julgar? Então, para a gente refletir, a lei de Deus está em nossa consciência. A nossa consciência é limitada. Quando a minha consciência vai fazer um julgamento, eu tenho que compreender que o meu julgamento pode estar errado, que o meu julgamento pode ser limitado. Então, a questão de ser justo, né, cuidando de si. Porque a gente, se você, eu sou imperfeito, eu tenho que tomar cuidado, porque eu estou fazendo juízo disso, mas como eu sou um ser imperfeito, eu tenho que tomar cuidado. Porque a lei de Deus está escrita na minha consciência, mas a minha consciência interpreta ainda de acordo com os meus valores. E se eu interpreto ainda com os meus valores, certamente, sendo imperfeito, imperfeitos são os meus valores. Estar apto. Quanto criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Então, ser benevolente e indulgente. Está lá o capítulo, o título do Evangelho segundo o Espiritismo, ser benevolente e indulgente. Porque eu trouxe essa coletânea também, esse texto, para a gente parar e observar que se a gente está tomando conta, vamos assim usar, do mundo exterior, e nós não temos controle sobre o mundo exterior, porque Deus dá a cada criatura o livre-arbítrio, ele tem o direito de escolher o que ele quer fazer. Então, a gente não tem controle, a gente pode interagir. E aí, se eu fico tomando conta de algo que eu não tenho controle, eu estou, de certa forma, perdendo tempo. Por quê? Qual é a única coisa que eu tenho controle de verdade? Sobre mim mesmo, sobre a minha consciência. Então, se eu investir o meu tempo em mim, e aí, quando só tereis olhares severos para vós mesmos, quer dizer, não adianta que se o outro espírito quiser tomar a decisão diferente e ir por outro caminho, ele tem o livre-arbítrio, ele tem o direito, ele vai. Nós podemos ajudar, podemos fazer, né, uma interferência, mas sempre no entendimento que o respeito ao livre-arbítrio ao outro é a palavra final para essa condição. E aí a gente fica preocupando, né, fazendo julgamento exterior, porque fulano faz assim, Beltrano faz assado, porque ciclano é assim. E a gente fica olhando coisas exteriores que a gente não tem controle e não foca e não dá atenção para si próprio. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações? Então, aquela preocupação assim, acordei hoje, tive uma vida plena, fiz as minhas coisas, no final do dia, como Santo Agostinho fala, será que eu fui paciente o quanto eu desejava ser paciente? A virtude da paciência encontrou espaço na minha vida hoje? A virtude da tolerância, a disciplina. Hoje eu me ocupei na minha existência, nessas horas abençoadas de cada instante, de cada segundo, eu me ocupei em dar valor àquilo que importa ou fiquei olhando para o mundo exterior que eu não tenho controle, ao invés de me preocupar com os valores interiores que são o que são importantes de verdade. São os valores porque nós não respondemos pelos atos alheios. Nós só respondemos perante a justiça divina pelos atos que nós tomamos, pelas nossas decisões. E é isso que a gente encontra
esse texto é do irmão José, depois Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, capítulo 11, de 8 a 10, dever para casa, pessoal. Bom, aí, essa questão de ficar olhando para o mundo exterior, a gente observa um grande mal da humanidade hoje em dia, que é a opressão. Né? No dia a dia, a gente observa muitos indivíduos querendo fazer força, né? Fazendo opressão sobre o outro, de tal forma a tirar o direito dele de ser imperfeito. Porque como se combate uma imperfeição? Com conhecimento, com educação, não é com julgamento. Eu simplesmente falo, mas fulano não tem paciência nenhuma. Tá, o que eu fiz para ele se tornar a pessoa paciente que eu espero fazendo um julgamento vazio? E aí, naquele momento, eu me tornei um opressor. Por quê? Eu estou jogando uma carga de energia que vai pesar sobre aquele indivíduo, porque eu, em não o considerar e não querer bem para ele, ou chamando de impaciente, eu estou direcionando sentimentos, energias que são, né, opressoras. Aquelas energias elas vão ficar ali causando mal ao indivíduo. Então, opressão, estado ou condição de quem ou daquilo que se encontra oprimido. Oprimido, dominado com brutalidade, com violência, tiranizado. Agressão, imposição e desrespeito. Então, a transformação por amor, a gente vai observar, queridos, porque a gente tem dois desafios. Um é adquirir novos conhecimentos para que atinjamos esse amor pleno, que é a soma de todas as virtudes. Mas a gente é hoje a soma de tudo que nós fomos no passado. E se a Terra vem de um mundo primitivo de provas e expiações, os hábitos do passado nosso, na maioria deles, precisam de desconstrução. Então a gente não percebe que às vezes a gente fica repetindo, não só adquirir novos valores, mas deixar de praticar os velhos valores, as velhas atitudes. Então, senão, o que acontece? Né? Às vezes vem a inspiração, eu fico tentando achar palavra para a gente poder construir isso. A gente vê nisso aqueles orgulhosos, né? Às vezes a pessoa realmente tem alguma coisa de boa. Ela tem uma inteligência, ela é uma pessoa muito amiga, mas é de uma soberba. E aí a gente vê que aquela imperfeição, ela ofusca, ela oprime todas aquelas outras virtudes que ela tem. A gente olha para aquela pessoa assim, fulano está se achando. Mas ela tem coisas boas. Todos nós temos coisas boas. Todo indivíduo tem alguma coisa de bom. Agora a grande pergunta é se nós estamos olhando para o mundo exterior para ver as coisas boas, para trazer para dentro de nós. Porque o mundo externo, como falamos, é o mundo externo. O importante é o mundo interior. Então, desconstruir esses hábitos, essas atitudes, né, de julgamento, de não deixar as pessoas viverem as suas imperfeições, não tolerar, entender que um espírito que tem 2 encarnações, 3 encarnações, vai fazer coisa de espírito que tem 2, que tem 3 encarnações. Quem tem 10, vai fazer 10. Coisas de quem tem 10. Agora, o que vai acontecer? Se você não fizer esse parâmetro, a gente vai se decepcionar, vai se frustrar muito diante de todas essas situações e ocorrências que a vida nos oferece. Rigor e firmeza. Já estamos chegando ao final, tá? Eu tentei me organizar para a gente não fazer um estudo muito grande, mas tem coisinhas que a gente não pode deixar de falar. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. A gente aqui, Atos dos Apóstolos, 54:8, tá? Nova versão internacional. Então a gente tem lá, ó, ouvi isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio de Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus, e lhe disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus.
Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos contra ele. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Bom, queridos, por que eu coloquei essa passagem? Fala do apedrejamento de Estevão, e Paulo foi um dos mentores, né? Porque ele era um sacerdote do templo, e ele viu Estevão, podia ter intervido e ter impedido. Então, nesse momento, a gente vai parar e vai observar que Paulo, para mim, representa esse exercício dos valores da transformação pelo amor. Por quê? Porque ele vem somando virtudes. Ele se conscientiza dos seus erros, dos seus equívocos, observa, vê que está errado e não fica só nessa conversa: eu só faço o que não quero, né? Como ele mesmo afirma: Senhor, porque eu faço o mal que não quero, mas o bem que desejo eu não faço. Ele afirma isso, mas ele começa a tomar decisões. E aí começa a se tornar uma pessoa em busca da virtude de cada dia. De cada dia. E aí ele vai se transformando. Eu coloquei lá, Mateus 12:7. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Para que a gente então, queridos, faça-se um entendimento. A transformação pelo amor. Vamos conceituar o que falamos até agora. Somar virtudes todos os dias de nossas vidas. Compreender que as nossas virtudes ainda assim serão virtudes limitadas, porque somos espíritos ainda de um mundo imperfeito. E, portanto, imperfeito ainda são os valores que temos em nós. Mas, através do trabalho, do exercício dessas virtudes, vamos nos aproximando de Deus. Mas o fato de estarmos nos aproximando de Deus não faz com que os outros que estão ficando para trás, que são aqueles dos nossos relacionamentos, que vocês podem falar assim: Carlos, mas por que você está falando tanto dos outros? Eu queria perguntar a vocês: alguém vive sozinho no mundo, num planeta Terra que tem um indivíduo só? Então, o outro é o nosso complemento, é o nosso caminho de trabalho pelo nosso aprimoramento. Então, dá foco em entender que o propósito das virtudes que a gente está falando da transformação do amor é para ser usada com o outro, com o nosso semelhante, com aquele indivíduo que convive com a gente dentro de nossa casa, dentro do templo espírita, dentro de qualquer instituição religiosa, no nosso bairro, nas comunidades mais afastadas. São para esses que nós temos que dar foco no exercício desses valores, dessas virtudes. E não deixar que os nossos erros e os nossos equívocos nos desanimem. Eu sou tão imperfeito, a gente ouve isso: eu sou tão imperfeito, na próxima encarnação eu vou fazer. Gente, o tempo, cada segundo, cada instante é a oportunidade de fazer uma virtude. Eu tenho certeza que todos vocês que me ouvem sabem que quando a gente faz alguma coisa de bom para alguém, uma paz interior nos invade de tal forma, nos faz tão bem, é tão satisfatório. E se a gente fizer todos os dias de nossas vidas uma atitude virtuosa, quando a gente olhar para si com a ajuda do tempo, no futuro, vamos ver que somos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Jesus nos abençoe a todos. Peço essa mãe querida que nos abençoe nessa trajetória, nesse desafio que é todo dia vivenciar as nossas imperfeições, vivenciar os nossos próprios limites, mas compreender que mais importante do que ganhar o pão de cada dia é conquistar as virtudes de cada dia.
para que esse amor, essa plenitude venha e se apodere de nós de tal forma que já não seja mais a gente, mas seja a virtude do Cristo, a virtude do Pai na gente, como Paulo. Já não sou eu mais, mas o Cristo que vive em mim. Porque o Cristo foi só virtude. Então, quando a gente, na nossa vida, no nosso dia a dia, começar a incorporar essas virtudes em nossos atos, em nossas atitudes, ainda que limitadas, é a percepção de que o Cristo verdadeiro, não o Cristo exterior, mas o Cristo interior, está se apoderando de nós. Mãe Santíssima, Mãe querida, espiritualidade amiga, queridos amigos da Casa de Maria, a todos um abraço fraterno. Vamos aos nossos desafios. Amanhã a cidadania nos convida a mais um momento de busca pelo progresso. Vamos pedir essa espiritualidade que nos intua para que possamos, com dignidade, fazer essa trajetória de progresso e de amor. Fiquem todos com Deus. Meu carinho, meu abraço.